Olá, boa tarde. Júnia Carvalho com vocês aqui do canal 8 e nós estamos na série Conexão Liderança e Propósito. E hoje um episódio muito importante, governança corporativa em home office. Um tema muito atual que há poucos meses nós estávamos apenas em uma tendência. Agora 30% dos brasileiros estão utilizando as suas casas para trabalharem diante dessa pandemia que nós estamos vivendo. E hoje eu tenho uma convidada super especial, a Adriana Solé. Ela é referência em governança corporativa no Brasil. Eu tenho a honra de contar com ela como minha orientadora num projeto maravilhoso sobre sustentabilidade e diálogo com os stakeholders, incluindo, claro, a governança corporativa. E a Adriana Solé está com a gente hoje para interagir. Vocês também fazem parte dessa conexão, não somente eu e a Adriana. Então, eu quero pedir que nós vamos dividir essa nossa live em 3 momentos, uma apresentação breve aqui, falando um pouco aí, né, de um modo geral, esse cenário que a gente está vivendo. Depois a gente entra com a abordagem da Adriana, importantíssima, sobre os 8 P's da governança. E, por fim, vocês vão ter a oportunidade de interagir através de suas dúvidas, perguntas. E aquilo que a gente não conseguir responder aqui na live, eu e a Adriana faremos isso depois para vocês, direcionando aí as respostas. Então, com vocês, Adriana Solé. Antes de mais nada, né, eu tenho que agradecê-la por aceitar esse convite, ser a nossa primeira líder de propósito, da conexão liderança e propósito. Nós reuniremos mentores, líderes, especialistas, profissionais que estão fazendo mudanças atuais e as mudanças que estão por vir. Adriana, é com você. Querida, muito obrigada. Estar com você é um prazer imenso. Minha ex-aluna, sempre muito diferenciada da sua classe na época, né? E estar aqui num projeto desse, pela importância que é dentro da sua iniciativa, realmente eu me sinto muito privilegiada e agradeço a todos os que estão nos ouvindo, né, de estar aqui. Eu estou vendo muitas pessoas conhecidas, muitos amigos e companheiros de conselho de administração aqui. Agradeço a presença de todos aqui, é um privilégio estar com você. E nós temos muita coisa para falar hoje, né? E agradeço também e parabenizo a sua coragem, porque trazer um assunto como o home office, que a gente está tão juninhos nela, né? Está todo mundo aprendendo essa questão toda, num assunto, e encaixar isso num assunto tão amplo quanto governança é, né? É um desafio você chegar e estruturar, você está me fazendo afunilar. O que em curto prazo já mudou, o que está mudando e o que a gente tem que ficar atento. É esse o recado que eu entendi e é isso que nós vamos tentar, na hora que a gente estiver passando os P's, de deixar bem claro, até pela questão do tempo, o recado em cada um deles, né? O que está acontecendo. Claro, e nós temos muitos desafios, né, Adriana? Porque um deles, não, como diz ele, não é diferente de nenhum dos portes, né? Todas as empresas estão passando por esses desafios aí, e principalmente esse, que é proteger o valor, reforçando as instâncias de governança, né, que possam garantir também o retorno necessário para a harmonização das diversas necessidades dos stakeholders. Então, eu vejo que, pelo menos assim, pela pesquisa e pelo trabalho que eu venho fazendo durante esses meses, a minha preocupação em atender essas necessidades desse público nosso, desses clientes, é que todos eles estão passando eu acredito que pela mesma dor, né? E o que você, trazendo aí os 8 P's da governança, que eu vejo que é uma generosidade sua de trazer de uma maneira tão coesa, né? Assim, tão coerente com o que a gente está vivendo aí, esses 8 P's da governança, o que realmente muda com essa pandemia, né? Depois da Covid, ou até mesmo nesse momento que a gente está vivendo? Já. Aproveitando que você, de uma certa forma, já definiu o que é governança, quando você fala que é a garantir, né, a perenidade da empresa, garantindo a agregação de valor e harmonizando os interesses de todos os stakeholders, que, no fundo, governança é isso, a gente já começa
a entrar de sola no P principal, o que define o jogo de qualquer organização, que é a questão da propriedade. Como que o capital social é organizado. Isso significa entender e a gente pontuar aqui de cara que quando a gente fala de governança, que uma empresa grande é um jogo, empresa privada é outro, empresa capital de primeira geração familiar é um jogo, quer dizer, dependendo da organização do capital social, você tem um jogo. E qual que é o grande desafio? O que mudou nessa pandemia, né? Empresas grandes, já estruturadas, né? O que nós estamos vendo de uma forma muito relevante e que pode traduzir o que nós temos visto, que eu acho que é o mais importante que está acontecendo no cenário brasileiro, é o affair entre Embraer, Boeing e governo brasileiro, né? Tudo aquilo que envolve o capital social de todas as empresas, isso é muito a função do Conselho de Administração, de colocar um freio e falar, peraí, vamos ver. Então, tudo aquilo que estava em andamento, abertura de capital e tudo, isso tudo está, porque vai ter uma mudança muito grande no capital social e que pode ter implicações muito grandes no contexto que você desconhece, porque é tudo muito incerto do que a gente está vivendo, né? Então, tem essa incerteza sobre o ponto de vista do que vai naquilo que estava em andamento. Isso eu acredito que para e tudo. Se a gente for pensar em empresas pequenas e médias, a questão, a palavra de ordem que fica e tem que ser que é a sobrevivência da empresa. A empresa tem que conseguir passar da melhor forma possível esse tempo. Vai ser 2 meses, 3 meses, 4, não interessa. Ela vai ter que se reestruturar e ver o que eu tenho que fazer para manter a empresa viva, né, com o máximo de integridade necessária para dar conta depois de se reestruturar para uma nova fase. E tem que ser rápido, né, Adriana? É rápido, ela não tem o que pensar, é fazer ou fazer. Então, apresenta dos donos muito ali, tentando ver a margem de manobra que ele tem, como é que vai ser a folha de pagamento do próximo mês, como é que vai ficar, a questão, que problemas ele está tendo em home office. Então, a vida que estava um pouquinho estruturada, quem tinha um pouco de estrutura, né, ficou todo mundo bagunçado. Quer dizer, o inusitado começou a fazer parte da vida das empresas. Empresa pequena, com dono, né, isso aí fica muito mais evidente, porque ele tinha colchão para dar conta de ficar, quanto que ele tinha de colchão, de fluxo de caixa para garantir funcionários e tudo, que tipo de manobra que ele tem. E o que coloca muito em jogo, que eu gostaria de colocar aqui, deixar muito claro, é a questão, né, de como é que estão os processos de sucessões ainda da empresa. Porque se o dono ou os principais executivos forem acometidos por coronavírus e tiverem que se afastar 1, 2 meses, qual é o número 2 na gestão? E mais ainda, se tiver alguma coisa da pessoa ter que sair por algum motivo e se acontecer o pior, como é que a família do dono, como é que o seu negócio está estruturado? Tem um acordo de acionista? Porque esse tipo de introspecção que todos nós estamos tendo, de estar trabalhando em casa, isso fica muito claro quando você tem. Como o coronavírus não escolhe a quem ele vai atacar, e como é que vai ser a reação, que depende de um, cada um, ele colocou todo mundo, somos todos um. Então, e o interessante, só te concluindo aí o que você está falando, que assim como nós não tivemos tempo para pensar em como pensar numa prevenção, ou até mesmo ter algo, né, para combater esse inimigo invisível que a gente tem aí, né, a gente também tem que começar a pensar de maneira complexa, como diz, nos problemas complexos que podem surgir com essa nova, com esse novo trabalho remoto, né, Adriana? Pois é, e aí, você trabalhando, você em casa, assim, as conversas, quer dizer, tudo isso muda muito, né? Então, a questão da propriedade é a sobrevivência nas pequenas e médias, a questão de você fazer um exame da consciência, o quanto você aguenta e a sua empresa vai aguentar, ou tem estrutura, a resiliência necessária para aguentar uma saída, um afastamento de médio e longo prazo do próprio dono no dia a dia da empresa. E aí, como é que está isso? Então, né, Adriana? Vem a questão muito sensível, porque você tem que começar a pensar que você pode morrer. Sim. E se você morrer como dono, o que acontece? Como é que fica a sua família? Está tudo certo? Se tiver, tudo bem. Se não tiver,
Você tem espaço para você fazer alguma coisa com todo mundo fora, todo mundo offline? Porque nós estamos em home office online, mas tudo que você precisa para você articular e estruturar praticamente está offline. Como é que você faz? Olha, e tem Como uma é que vão ser os artigos? né? Quando a gente fala de home office, trabalho remoto, vem aspectos importantíssimos como comportamentais e éticos, né? Que são o ponto sensível, são sensíveis da gestão, né? São pontos sensíveis. Então, Adriana, quais os aspectos assim da governança devem ser relevantes para a liderança, né, para os gestores, nas tomadas de decisão? Porque a gente sabe que muitas coisas, né, estão acontecendo no sentido de cortes, né? Existem algumas remodelagens dentro da própria estrutura da organização, de áreas. Então, como que seria isso? Assim, a gente está tocando em dois pontos muito sensíveis, né? Que é a questão do comportamento e, claro, né? O comportamento vem a ética. Pois é, e aí a gente entra no segundo P, né? Nós estamos entrando no P de princípios, né? Você está me julgando de cara e te agradeço para você ter feito esse link, né? A questão do princípio, o momento agora a gente vê consciência de ser dessa consequência de não ser, né? Uhum. Você está lidando em home office, as pessoas fora, né, do seu contexto, sem aquela supervisão, né? Como é que é? Aquelas pessoas que têm os princípios que ela sabe, ela tem a consciência de estar trabalhando e que ela tem uma entrega a dar, e aquela consequência de não ser. Por exemplo, você vai no supermercado, né? Você vai utilizar máscara porque aquilo você acha que aquilo é importante, você está protegendo um e o outro, ou se você não utilizar máscara, você não vai poder entrar no supermercado, por exemplo, para fazer uma compra. Você está fazendo isso, qual que é a sua demanda? E dentro da empresa a gente está vendo muito essa possibilidade também. Quem é quem e por que é? Porque eu tenho uma regra que diz que não pode fazer ou porque aquele é um valor meu? E o que fica muito importante agora para todos os gestores é o quanto os valores da empresa estão internamente compartilhados. Se a gente estava falando de dono no P de propósito, que é o capital social, os acionistas, os donos, o quanto os valores dos donos agora estão internamente compartilhados no momento de uma crise como essa. Isso evidencia. E aí coloca-se a questão do código de conduta, né? Se eles têm esse parâmetro, se deixa claro esse parâmetro do que pode e o que não pode fazer, se inspira os funcionários com código de conduta, também tem que inspirar os funcionários a fazer o correto, a querer fazer o correto, né? Qual é a margem de manobra e a autonomia que ele tem para fazer. E aí muda, né, Adriana? Porque assim, o tradicional, aquilo que já tinha, que acontece muito isso nas empresas, né? Um código de conduta para o início, aquele treinamento inicial ali, depois ele vale como uma ferramenta de controle, né? Assim, ao longo de toda a carreira, às vezes. E não tem essa reformulação. E agora a gente tem... E home office. Vamos colocar esse home office. Exatamente. O funcionário, ele está, por exemplo, trabalhando na máquina dele com dados da empresa. Ele é guardião de dados que ele não tem na máquina dele. Não é a máquina da empresa, é a máquina dele. Como é que ele está se tratando? Como ele está... lidando com essa questão de ser guardião de uma coisa que não é dele. Ele foi preparado para isso, né? Como é que vai ser isso? Os líderes do outro lado da tela, tem que estar imaginando assim, quem está me entregando e que tipo de qualidade eu estou tendo. E vão surgir muitos problemas agora, porque ninguém pensou nisso. Se home office passou a ser uma realidade em 2 meses para nós, ninguém tem estrutura nenhuma montada e nenhum código de conduta fala e te dá claramente as margens de manobra que você precisa fazer. Porque até a nossa lei de geral de proteção de dados, ela está em discussão ainda. O que está provocando? Que a iniciativa privada pule na frente, porque ela tem que começar a se defender daquilo tudo que está acontecendo ali dentro. Então, num espaço curto de pronto, você tem ali os parâmetros éticos e contar com que tipo de pessoa que você colocou lá dentro. Sim. Aí vai ficar isso e põe aí muito, né? Só fechando, a questão da qualidade do seu recrutamento, do que você escolheu ali, né? Que tipo de equipe que você tem. Então, isso vem tudo à tona.
E também tem uma reformulação, por exemplo, a reciclagem, né? Esse treinamento, até mesmo os cursos online, que agora nós estamos também na equipe, né, do curso lá da PUC, você também é professora de várias instituições, hoje você está adequando seu conteúdo para online. A gente tem a oportunidade de desenvolver isso online com os nossos profissionais, né? Reformulando isso aí, até com a participação dos mesmos, identificando aí. A gente tem várias ferramentas para esse tipo de trabalho que para reformular mesmo e trazer e aproximar o máximo possível, porque a gente fala também que esse diálogo, né, com esse público interno, as pessoas, né, o nosso P de pessoas que você vai ainda citar, ele é importantíssimo, principalmente no momento de crise em que a gente está vivendo. E uma outra questão, Adriana, que tem também é o seguinte: a gente está vivendo uma era complexa, né? Porque eu falo que isso aí já vem há alguns anos. Eu tive recentemente lá no Vale do Silício, o que eu mais ouvia era: vamos ter que reformular isso para 5 ou 10 anos. Isso lá no Vale do Silício. Eu tive entrevistando um gestor de uma empresa de robótica, e ele colocou isso: olha, Júnior, a gente vai ter que mudar até o formato do aprendizado, né? Que antes era muito extenso, agora a gente vai ter que reduzir, encurtar um pouco aí. Só que quando eu voltei e já começaram a ocorrer como diz, a curva já começou a acentuar e crescer, né? Nós percebemos que não era mais aquele não eram 5 anos ou 10 anos que nós tínhamos de prazo, né? Agora que nós teríamos de prazo, mas sim algo imediato. Então, é uma era complexa que a Covid trouxe para a gente. E aí, nessa era complexa, a gente tem algo que é muito importante, que é o conhecimento, né? E conhecimento é poder. A informação, então, ela torna-se um ativo mais importante ainda da organização. Como é que a governança pode ajudar a garantir essa segurança da informação? Né? Se tratando aí de um poder que tanto o líder e o liderado têm nas mãos para né, dentro do seu trabalho remoto. Como é que a gente coloca a governança nesse ponto? Pois é, aí a gente vai chamar atenção por um problema, né, que isso tem que passar por um direcionamento de empresa. Direcionamento de empresa, quem dá é o Conselho de Administração, que é a nossa estrutura, que são os representantes do acionista. Se nós não tivermos a competência dentro de um Conselho de Administração para estar fazendo a leitura correta do que nós estamos vivenciando, de estarmos juntos da diretoria executiva, e aí eu falo como conselheira de administração, né? Ali, junto para entender esse momento, você não vai ter nenhum direcionamento que vem de cima para fazer, porque o que é o jogo de governança, né? Eu tenho um conselho que entende o que o acionista quer e vai direcionar uma diretoria executiva a fazer aquilo, tá? Se o direcionamento mais importante não vier do conselho, não vai ter isso. Então, a questão de você estar trabalhando em home office, da estrutura que você precisa, isso tudo envolve custo, isso tem que ter pauta de um conselho de administração que não estava pensando nisso, porque isso era uma tendência há 5 anos atrás, e agora cai no colo. E agora não tem jeito mais de estruturar, porque dados importantíssimos tem. Nós estamos fazendo, inclusive, assembleia de administração, né, assembleia do Conselho de Administração via online. Qual a segurança que nós temos? Nossas empresas não estão preparadas para o total segurança que precisa ter, são dados importantíssimos e tudo. Então, é uma revolução geral. Quer dizer, o home office, não é o fato de você estar trabalhando em home office, estar trabalhando online, isso cria uma coisa, e as nossas empresas, tanto as grandes, pequenas e médias, pegou todo mundo sem estrutura para fazer isso. O que vai acontecer? Que a iniciativa privada, as que estão mais com robustez financeira e tudo, elas vão ter que pular na frente, porque elas não podem correr o risco, né, de perder, por exemplo, a privacidade dos dados estratégicos que ela tem que fazer ali. Então, isso tem. Então, você tem uma estrutura de governança onde as pessoas entendem aonde a empresa precisa ir, que aí é a questão do propósito, o propósito esteja claro, e o que ela tem que fazer, inclusive, para salvaguardá-la neste momento, é a função de conselho junto da diretoria executiva. Então, se você tinha um que comandava, que direcionava e o outro que fazia, esses dois têm que estar conversando junto, porque o contexto é diferente para as duas instâncias.
Então, Entendi. é esse. Então, você vai exigir dos conselheiros uma proximidade maior, um dia a dia mais atento à diretoria executiva, até para criar o senso de urgência e definir rapidamente aquilo que uma diretoria executiva não pode parar. Estamos vendo, né, Júnior, muitas empresas adaptando fábricas para atendimento ao Covid. Isso é ótimo, essa solidariedade que você já tinha comentado e tudo. Mas para o executivo fazer isso, ele precisa de uma aprovação do conselho. Para o conselho aprovar isso a tempo, a hora muda isso, ele tem que dizer, olha, vai acontecer isso, pode fazer, e avisar para o acionista que está... O que é um acionista da empresa? Ele está colocando dinheiro naquela atividade que ele acha que a empresa ela está muito bem. Não é para ela fazer alguma adaptação. E é o conselheiro que vai ter que levar para o acionista e falar assim, nós estamos precisando fazer isso para atender a pandemia. E aí coloca em xeque, por exemplo, o tipo de acionista que você tem. Que aí a gente vai falar de propósito também, né? De propósito, né? Porque aí nós temos os acionistas e os investidores institucionais, o que eles querem, se eles vão aproveitar essa pandemia para dizer o que é um investidor institucional. Ele tem uma pauta. Ele é uma pauta mais ambiental, uma pauta mais social, porque eles são conjuntos de acionistas que têm um dever de casa. Eu vou aplicar o meu dinheiro nas empresas que fizeram isso dessa forma. Então, quem é que nós estamos querendo agora? Né? Isso cria um momento muito especial para as empresas. Né? E isso, quer dizer, o conselho de administração ele passa a ser o fiel da balança para de alguma coisa, criar o senso de urgência para a diretoria executiva fazer e explicar para os acionistas o que está sendo feito ali dentro. Quer dizer, que você cria uma proximidade nessas instâncias que estava muito bem definidas. Todo mundo sabia o que tinha que fazer e estava mais ou menos na pau definida. Agora misturou tudo. Sim. Então, a estrutura de governança, ela ajuda muito isso. Então, em termos de propósito, você tem que a missão da empresa, né, que é o senso de direção e é função do conselho isso. A missão da empresa está definida, tem que ser adaptada ao coronavírus. Quer dizer, a segregação de papel, a agregação de valor que a empresa tem que prestar, que todas as missões é assim, sou uma empresa do setor tal que existo para agregar o valor tal para a sociedade. E isso, num termo de coronavírus, isso tem que ficar mais explícito, ela tem que ser qualificada ali. O que muda muito? É o que a gente chama que começa o planejamento, a visão da empresa. A minha visão é sobreviver. Como que eu vou sobreviver? Agregando aquele valor que os meus acionistas estão esperando que faça. Num contexto completamente inusitado. É uma mudança muito rápida. Na verdade, a gente está vendo aí, inclusive tem uma expressão muito usada, que é o novo normal. Né? Todo mundo fala assim, quando voltar ao normal. A gente sabe que não vai voltar, né? A gente sabe que essas mudanças que ocorreram, elas vieram, ainda que não sejam todas elas efetivas, né? De fato, assim, o home office 100%, o home office 100%, mas a utilização dele durante alguns dias na semana, etc. e tal. Então, a gente vai ter que se preparar, e isso que você está colocando, de reformular essa missão, né? Considerando aí o propósito, etc. e tal, isso vai trazer aliás, eles têm que trazer, né, essa nova realidade, né, esse novo normal para essa discussão de propósito, né? Porque senão fica uma coisa, vamos manter do jeito que está. Não, o jogo agora é outro, né, Adriana? Como você mesmo diz, o jogo agora é outro. O jogo é outro. E aí, como é que vai ficar o jogo de sedução da empresa para convidar o funcionário a querer fazer parte desse jogo? Porque as pessoas estão mudando. A grande diferença é que o seu funcionário, depois de um coronavírus, ele é diferente, como você também é diferente. Sim. Né? E aí a gente vê a questão de como é que ficam os papéis. Os papéis que eram bem definidos antes do coronavírus, bagunçou tudo agora. Porque as pessoas estão se mostrando, as pessoas agora, elas estão tendo a possibilidade de, no dia a dia, de mostrar que eles vieram, né? Quem é quem? Sim. Quem vai fazer a entrega de quê? Quem faz o papel de quê? Eu não tenho a supervisão direta. Eu estou convidando os funcionários a ter uma autonomia no dia a dia, naquilo que eles vão fazer, nas tarefas, que eles não tinham antes. Então, aquele funcionário que estiver bem,
que estiver bem antenado, ele vai fazer dessa coisa um grande momento para ele se fazer aparecer dentro desse contexto. E a média não vai fazer isso. É uma expressão que a gente usa muito e que até tem feito alguns trabalhos nessa linha sobre atitude empreendedora, né? Porque a gente tem os empreendedores, que são sócios, donos, etc. e tal, e tem aqueles funcionários que demonstram, né, essa atitude empreendedora de trazer ideias ou de colaborar de alguma forma dentro da sua caixinha, né? Porque tem alguns que têm esse perfil ainda, né? O perfil de lá, cumprir o seu horário, executar a sua tarefa e Sim. tchau. E agora, mediana, né? Mediano. A gente vê que esse papel, né? Qual que é o seu propósito? É o que eu falo muito. Qual é o motivo pelo qual você está nessa organização? Tem algum outro propósito? Eu falo assim, olha, a gente desdobra, né, o propósito. Primeiro a gente fala assim, olha, qual que é o meu propósito aqui enquanto ser humano? Porque agora a gente está vendo muito isso, né, Adriana? A gente até estava conversando sobre a nossa capacidade de reconhecer a nossa vulnerabilidade, né? Então, a gente está aqui na tentativa de fazer algo que a gente possa colaborar, claro, né, conectar com esses líderes que estão aí e que possam também ajudar aqui a produção de conhecimento, né? E aí tem aquela pessoa que, né, ou aquelas pessoas que não estão preocupadas com o seu papel. Às vezes elas querem só executar uma função e não tem esse propósito. Eu acho que agora esse perfil fica muito claro, decisião, quem faz o que na organização, quem não tem. É o momento do vamos ver quem que nós temos. É o momento da gestão ver as equipes que ele tem, a qualidade das equipes e o que ela vai precisar daqui para frente, que já mudou, é o momento. Então, aquela descrição de papéis que funcionava antes pode não funcionar daqui. Quer dizer, tem que ter uma predisposição muito grande, né, a mudar muita coisa, e mais do que isso, né, já escolher. Porque quando você para em propósito, o que é o melhor, né? É quando você tem um propósito pessoal tão grande que tem tudo a ver com o propósito da empresa que te seduziu para trabalhar com ela. Quando você tem essa junção, não tem para mais ninguém. A empresa vai ser sucesso, porque ela consegue atrair, ela consegue seduzir o funcionário a participar do jogo que ela está propondo, porque para ele vai ser o melhor. Sim, alinhamento. Ele consegue perceber. E a empresa e os funcionários conseguem perceber ali, Júnior, que fazendo parte daquela empresa, ele vai ser a pessoa e o profissional que ele quer. Nem que a empresa seja um meio circunstancial para ela. A empresa passa para ser para o funcionário, para um profissional que está entendendo o momento agora, um meio para ele conseguir chegar onde ele quer chegar. Deseja, exatamente. Então, esse é o ponto. E, Adriana, um outro ponto sensível, tá, que eu vou tocar agora, e eu achei interessante a colocação, né, dos papéis. Agora, falando das incertezas, né? Essas incertezas que nós estamos vivendo na economia, nas relações de trabalho, líder e liderado, né? No nosso caso aqui no Brasil, a gente está vivendo um momento de crise política, né? E recentemente a gente teve um pedido aí de demissão, né, pelo então ministro da Justiça Sérgio Moro. Como que deve ser o papel do líder nesse caso? Trazendo aí fazendo essa associação, na gestão da crise, para ele garantir a efetiva governança corporativa, né? Aí nós estamos na coisa muito sensível, né? Que é a estrutura de poder. Poder é a estrutura de poder. Poder é poder, né? É um dos pés mais sensíveis em governança, exatamente a estrutura de poder que você tem, que você criou dentro da empresa, que você faz parte. Bom, então vou começar. Líder, ele existe para ser admirado, para ser referência. Sim. Ele passa a ser, existe isso, ele lidera, ele inspira, ele ensina a ver as coisas como ela tem. Porque líder normalmente não faz, quem faz são os outros. Mas ele tem equipe. E o líder, né, se você pergunta, que é muito interessante a gente perguntar quando eu pergunto, né? Quem já teve o privilégio de trabalhar numa empresa com um cara que é o cara, ou a mulher que é a mulher? Então vamos fazer uma pergunta aqui para o pessoal do chat, tá? Que eu acho perfeito. Quem teve a oportunidade de trabalhar com aquele líder que te inspira, que te coloca para... Né, aquele cara que você entra, ele te... Você baba.
Você baba nele. Eu falo assim, ele pode, assim, gente, esse cara eu posso fazer 1000 cursos de MBA, eu não vou chegar, porque o cara é o máximo. Ele é formador de opinião, ele te leva. Não, e ele é tão desgraçado, que ele suga o sangue todo da equipe e deixa umas gotinhas para os caras ir para casa descansar. Aí a equipe o que faz? Ô, chefe, sobrou 2 aqui, ó. Ele pula na frente, porque o cara suga tudo. As pessoas têm o maior prazer em de serem sugadas, porque eles fazem parte de uma equipe de alta performance. Trabalhar numa equipe de alta performance com o cara que é o cara, ou com a mulher que é o cara, não tem nada melhor para um funcionário do que isso. Você faz parte de uma equipe especial. Quando você também, por outro lado, que é a outra pergunta, quem já teve o privilégio de ter um chefe, que você fala assim, de onde veio essa encrenca? Que você não sabe o que está ali. Agora você imagina de onde vem essa encrenca num dia a dia, numa empresa, que o seu chefe é um cara desse perfil, que você não sabe o que ele está fazendo ali, nem como ele entrou ali dentro. E esse cara está te liderando online. Exatamente. Olha o problema feito. Olha o problema armado. O sarceiro está armado, Júnior. É aí verdade. Você tem que ver esse ponto. Que tipo de liderança ela tem? O que ela privilegiou nesse tempo, né? De correria, de coisa até agora. Ô, Adriana, você falou de um ponto aí que me chamou bastante atenção, que é a questão esse líder, que né, tem até, não são testes, mas pesquisas que falam sobre o líder influenciador, né? Ou influencer, enfim. Esse líder, até fiz um trabalho recentemente sobre os 5 Cs. Você deve ter participado, né, da live que ocorreu recentemente. Sim, participei, foi ótimo. E aí, o líder, ele tem essa capacidade de trazer o liderado para colaborar, que é um dos Cs, né, para colaborar. Ele promove também a criatividade, né, na verdade, assim, o que a gente está vivendo é quebrando paradigmas, né, na gestão, levando para home office, e às vezes você tem que ser criativo para resolver um problema complexo, e às vezes a pessoa vem com essa estimulada por esse líder influenciador em um desses Cs aí que eu falei. E se o funcionário, né, Júnior, só complementando, perceber que o chefe dele, o cara é o cara, está preocupado com uma coisa, o que faz uma equipe ajustada? Pula na frente dele. Chefe, não preocupa não, eu resolvo para você isso aqui. A equipe vai na frente, ela se expõe, porque ela prefere se expor do que colocar o líder dele, porque o líder dele é intocável. É impressionante isso. Quando a gente teve essa experiência, e eu tive, né, na minha história de executiva, de ter esse privilégio de trabalhar com um cara que era o cara, é impressionante como a equipe se mobiliza em função de coisa. Então, é de verificar, precisamos resolver, precisamos entregar, vamos entregar, e a entrega é de muito boa qualidade, porque ele estimula o melhor das pessoas. E olha que interessante, né? Porque você falando assim, quando a gente traz para o home office o trabalho remoto, a pessoa está convivendo com a família, e às vezes ela tem uma pessoa na família que é vulnerável, né, que faz parte do grupo de risco, por exemplo. Sim. Então, assim, o líder, hoje, é uma palavra que está sendo muito usada, e de fato ela é muito importante, que é a empatia, né? A questão de você se colocar no lugar do outro e entender quais são as dores desse outro. Porque às vezes você tem um colaborador que é muito bom, mas ele não está te entregando, ou então ele não está coerente com a equipe, mas porque às vezes ele está passando por algum problema também, né? E líder que é líder sabe disso. Líder que é líder sabe disso. E nessas horas, e quando o funcionário está num grau de vulnerabilidade maior e tudo, ele é o primeiro a chegar perto. Ele é o primeiro a convocar a equipe para deixar o cara mais sossegado, para ficar mais assim. E ele é o primeiro a não exigir tanto dele, porque ele sabe, isso é o respeito. O líder que é líder, ele respeita a situação do seu liderado e sabe que naquele momento ele não vai poder, porque tem coisas tão ou mais importantes que ele vai ver. Líder que é líder, ele conhece a equipe que ele tem, sabe os pontos, por isso ele sabe tirar o máximo dela.
E isso, quando ele respeita uma situação dessa, ele cria um grau de aderência em relação ao que ele diz e da respeitabilidade, da credibilidade perante aos outros que estão sendo convocados a ajudar e até fazer um pouco mais de trabalho para cobrir um outro que está numa situação, que as pessoas falam assim, se fosse comigo, eu seria tratado dessa forma. Então, o líder, que é líder mesmo, além de conhecer a equipe, ele não tem nenhum problema de fazer essas modelagens e de entender e falar assim, eu não quero conversar com você nas próximas uma da primeira semana. Você vai fazer, eu não vou receber nada, porque ele sabe do que está acontecendo. Né? Então, pensar nessa questão da aproximação também, né? Da comunicação. Essa aproximação. Ela tem. Líder que sabe. E principalmente em momentos de dificuldade, líder não solta o liderado dele, está junto com ele. Sim. É impressionante. O cara chega na hora que você precisa. Porque na hora que você está rindo, não precisa chegar. Tem muita gente. Mas na hora que você está precisando, quando ele chega, aí ele faz a diferença. E é o momento dos líderes chegarem. Se ele não era ativo, era o momento dele chegar para ver que tipo de equipe, por que o cara não está entregando. Ele, nessa busca, ele vai entender se é falta de competência, se é problema pessoal, se é problema financeiro, ele vai entender a equipe, né? Ele tem que ter esse tempo para entender, porque se ele não entender e não souber o que está tendo, ele não vai liderar nada. E pegando esse gancho seu sobre a liderança, né, essa questão dele entender e compreender também né, o que está acontecendo aí com a sua equipe e tudo mais, são várias incertezas, né, que a gente está vivendo e a gente tem que estar atento a isso. Você colocou muito bem o exemplo, mas a gente também tem vivido algumas experiências positivas, né, em relação aí à pandemia. Né, uma delas, né, foi essa mudança aí na questão da sustentabilidade, trazendo para as práticas de responsabilidade social. A gente tem visto aí empresas automobilísticas produzindo respiradores, né, a Mercedes é uma, a Fiat aqui, né, ela fez o hospital de campanha, ela tem feito um trabalho muito importante. A gente tem visto aí também as ajudas, né, coletivas de apoio, e um outro ponto importante, que sempre foi discutido, inclusive eu estava lendo um artigo, inclusive você teve esse artigo nas suas mãos, não vou falar o ano, senão eles vão descobrir a minha idade, mas eu estava lendo um artigo falando sobre as mudanças climáticas, né, e esse impasse todo aí de todos os países, aqueles que participam e que não participam da redução da emissão de gases na atmosfera. E a gente teve recentemente um relatório falando da redução de 6% da emissão de CO2 no mundo, durante esse período aí que a gente está vivendo em home office, né? Segundo essa Organização de Meteorologia Mundial. Então, Adriano, qual que é a próxima, né? A próxima pergunta aqui. Além disso, a gente está vivenciando também a mudança do comportamento do consumidor, né? A gente sabe que nós descemos ali para a base da pirâmide, alimentação, abrigo, moradia, né? É o primeiro passo para ser atendido. Então, as outras questões vão se tornando menos relevantes agora, né? Como a beleza, né? A gente até brinca que nós, mulheres, nós estamos reaprendendo a fazer o salão em casa, né? Não tem mais como a gente fazer beleza, então tem todas essas questões. Bom, como que a gente pensa nesse sentido, a sustentabilidade, trazendo para esse modelo de home office, já que a gente está falando dos 8 P's, né? E, enfim, o que a gente pode alinhar em termos de sustentabilidade, esses momentos positivos, essas questões que a gente está vendo aí de responsabilidade social, a questão ambiental também, que está sendo impactada. Isso aí está relacionado às práticas? Então, né, aí nós estamos relacionando práticas e o outro P de pessoas, né? Porque uma coisa está ligada. Então, as práticas, né? Olha o que estava acontecendo. As empresas, elas estavam numa fase de estruturar vamos dizer, de 2 anos para cá, né? Vamos colocar um pouquinho antes da pandemia, né?
A questão do governança, compliance e risco, né? Nós estávamos estruturando a estrutura de governança, nós estávamos vindo a questão de você ter aí todo um processo de compliance, de prestação de contas, para garantir o quê? A sobrevivência da empresa, a integridade da empresa, né? Que compliance traz isso muito grande para cá, e a questão dos riscos, né? Porque, principalmente depois de Brumadinho para nós, a questão da gestão de risco ficou premente. A gente viu as consequências, né? O triple bottom line, né, da sustentabilidade, eles gritaram com Brumadinho ali, né? E Brumadinho foi um problema nosso, mas chamou a atenção do mundo inteiro, porque ninguém nunca chegou tão baixo como nós chegamos com aquilo ali. Aquilo ali foi um desastre, né? Então, o que aconteceu ali, né? Ali estava todo mundo pensando e estruturando ali. De repente, Brumadinho falou assim, é mais um pouquinho do que isso, e coloca a situação ambiental de um controle que precisa ser ali dentro do processo. Então, nós começamos a perceber na prática a questão que não era só GCR, mas começa a ampliar um pouco sobre a questão ambiental, social e de governança. O que o coronavírus fez? Em 15 dias, julgou o ESG, que era uma tendência dos conselhos a pensar, todo que comprimiu aqui. De repente, um vírus tem um impacto social, ambiental, planetário, escambau, bagunçou tudo, comprimiu outra coisa, comprimiu em 15 dias, 20 dias, e criou uma conscientização em cima de que nós somos altamente vulneráveis, nós somos todos um, tudo que acontece no planeta nos diz respeito. Isso criou uma proximidade não só das coisas, mas das instâncias como um todo. E essa coisa provocou e está provocando uma mudança de comportamento planetário. A sociedade civil está mudando o comportamento dela em relação a muita coisa. Todo mundo está dentro de casa. Isso não é questão de Belo Horizonte, isso é questão nem do Brasil, isso é o mundo inteiro, está todo mundo tocado. Está todo mundo tendo tempo para pensar o que eu quero. Onde é que eu estou no mês aqui? O que faz sentido para mim essa confusão toda? Todo mundo sincronizado nos mesmos valores que estão dizendo. Você não pode fazer isso. Então, todo mundo no mesmo tipo de comportamento mesmo, usando máscara, gelzinho, luvinha, né? Porque isso faz sentido para todo mundo. Então, isso muda. Você mudou o comportamento, Ju, muda tudo. Sim, muda a conduta. Muda a coisa, porque a questão do respeito ao ambiente, e aí não é só o meio ambiente, ambiental, não é riozinho, não é coisa, é o meio ambiente que entra no outro esfera exponencial que pode derrubar todo mundo. E isso é um problema planetário, dos estados de todo, está todo mundo na mesma coisa. Então, a mudança de práticas e coisas muda demais. E outra coisa, como é que ficam aí, num curto espaço de tempo, né? Essa questão da lei de proteção de dados, a nossa estrutura para trabalhar, como é que nós vamos mudar os comportamentos, como é que vai ser. Aquela questão do perfil ideal, que perfil ideal num meio de incerteza que a gente não sabe o que é que vai ser. Sim. E o que você colocou é bem interessante, Adriana, porque antes a gente tinha, né, até pouco tempo atrás, era o lucro máximo, né? Agora é o lucro ótimo, que entram os pilares da sustentabilidade, né? Que são atendimento às necessidades sociais, ambientais e econômicas, né? E eu acho que ele veio para nos ensinar e colocar uma coisa muito importante, que é esse alinhamento, né, entre esses três pilares aí, e algo que a gente vem discutindo ao longo de muitos anos. Eu brinco com o pessoal das minhas aulas aí, de sustentabilidade, que eu falo o seguinte: eu posso contar o ano, mas quando eu comecei na área de sustentabilidade, ainda as pessoas falavam, isso é moda, né, e essa moda não vai pegar. Então, agora não é moda, agora é uma necessidade. Se a gente realidade. Tem que responder. Exatamente. E aí, Júnia, vamos pensar aqui só para a gente já fechando esse papo nosso, né? O que acontece com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável? Bagunçou tudo. Porque você era tão formalizado, você tinha 17 objetivos.
Depois de 2015, nós falamos, eram 8 objetivos do milênio, agora passamos a ter 17. Coronavírus compactou todos eles numa coisa só, hein, cara? Está tudo interligado. O que Sim. acontecer com um, acontece com outro, e consegue com outro, consegue com outro. Então, eu não posso mais. Quer dizer, a abrangência da percepção e da consciência das pessoas abriu de forma tal que o seu funcionário ele vai voltar para a sua empresa na hora que isso terminar de uma forma completamente diferente, com uma percepção completamente diferente. Né? Os comportamentos, então, um comportamento do chefe que era permitido, que fazia parte do normal, agora não vai fazer mais, já mudou, os caras já mudaram de ponto, as pessoas já mudaram de ponto. E se a empresa não acompanhar essas mudanças sobre o ponto de vista do comportamento dos próprios, dos medos que os funcionários sentiram, de perceber o quanto eles tiveram o aporte necessário de uma empresa no momento de uma crise como essa, que tipo de respeito ele percebeu da empresa, porque aí não é o que está escrito, é o que realmente aconteceu. Então, é a hora do vamos ver mesmo. Quem tem para mostrar, quem é, vai aparecer. E quem não tem para mostrar e que é uma propaganda enganosa, vai se lascar. Porque não tem o que apresentar, porque agora é a forma de você se apresentar para um bem maior da empresa e tudo. Então, P de pessoas é o que vai explodir, porque o comportamento do seu funcionário não é só o seu funcionário. O comportamento das pessoas, da sociedade civil planetária, mudou. As pessoas estão com outra percepção. E isso exige novos códigos. Novos códigos, inclusive, exatamente. De novos códigos de conduta, porque já mudou. Sim. E aí, então, a gente chega nesse P de perenidade, quando você você fez todo o alinhamento aí de cada um dos P's, e esse último que a gente tem para não fechar, porque daqui a pouco a gente vai abrir para as perguntas, né? É a conexão de todos os outros também, né, Adriana? Então, olha como que é, eu falo que é generoso da sua parte você incluir de uma maneira tão especial, e eu tenho uma, como diz, ainda uma observação pessoal, né, porque a gente consegue ver o 8 sendo um infinito, não tem como você identificar isso somente assim como um número qualquer, mas é um símbolo, né, de algo que não está acabado, né, e é o que a gente está vivendo hoje, né. Eu acho que a perenidade ela vai ser decorrente de como as empresas vão passar essa pandemia. É como se fosse ali um teste de sobrevivência mesmo. Porque mesmo que você sobreviva financeiramente tudo, dependendo do que ficar demonstrado, porque o grande momento agora, Júnior, é consciência coletiva. Daquela empresa que vale a pena sobreviver e daquela que não vale a pena, porque ela é uma porcaria, ela só usurpa, ela só tira, ela só... Não tem mais essa, sabe? As pessoas vão ter essa percepção. Eu quero fazer parte de uma equipe de alta performance, de uma empresa que faz alguma coisa boa. E se eu sou descartado, porque está todo mundo descartando o pessoal agora, na próxima eu vou procurar aquela que tem a ver comigo, porque eu quero trabalhar nessa. Pelo menos eu sou. E o que eu estou achando muito importante de tudo isso aqui é que uma das coisas que mais me incomodava com o Harari, né, Yuval, né, daqueles 21 questões do século XXI, era a irrelevância das pessoas. E a pandemia mostrou que essa parte dessa teoria dele foi por água abaixo, porque nunca as pessoas foram tão importantes e tão evidenciadas numa crise. A importância do ser humano, das atitudes humanas, elas passaram a ser preponderantes para você ultrapassar e sobreviver a essa crise. Então, o que é interessante, só para te ajudar um pouco, aliás, concluir, né, que eu estou vendo que está sendo muito boa a nossa conversa aqui, já tem um conceito sobre gestão 5.0. A gente falou e está falando muito de gestão 4.0, que é essa transformação digital, né, na indústria.
Só que agora já tem um novo conceito, inclusive esse conceito já vem sendo desenvolvido nas empresas orientais, sobretudo no Japão, que eu li recentemente, e ele fala da junção do humano com o tecnológico. Então, já existem tendências para você trabalhar aspectos humanos, né, as questões humanas, até para as criações que vêm aí das tecnologias, né? Veja bem, isso era uma teoria, agora é a prática. Porque a pandemia trouxe para... Agora já trouxe. Isso que era uma tendência, uma coisa que as empresas japonesas estavam fazendo, agora virou necessidade maior. Eu tenho que ver qual que é o equilíbrio que eu vou ter que fazer em tecnologia e humano. Então, a irrelevância das pessoas deixa de existir. Ela passa a ser o foco principal. Não, e ela justifica a tecnologia. Sim, com certeza. E você, bom, a gente sempre quando você lida muito com várias pessoas, enfim, você é professora também, tá, né, no conselho, e eu falo que o ser humano, ele é maravilhoso. É claro que a gente tem, né, todos as nossas complexidades, mas quando você consegue ver que além do outro existe outro e outro, as coisas começam a mudar de figura. Aí é esse aspecto que a gente está vendo muito forte aqui, que é entender o que é a coletividade. Né? Não é tratar a questão, o comunismo, não é nada disso. A gente está falando de respeito à pessoa, né, ao P de pessoa aí da governança, e o P das pessoas que estão conectadas com esse organismo chamado empresa, e que é conectado com uma comunidade, conectado com uma cidade, enfim. Então, você vê que é sistêmico, não é algo apenas local, né? Apenas aquilo as ali. Músicas que nós estamos tendo aí de incentivo ao isolamento e tudo, as músicas, elas que estão vindo dos artistas em todos os países, têm todas no mesmo... Nós somos um. E isso é a base de uma coletividade. Não é bom para mim, é bom para nós. E aí, voltando à questão do Japão, né? Se o Japão, depois da Segunda Guerra, ele tivesse prevalecido dele o interesse pessoal, ele estaria nas cinzas até hoje. Ele matou o interesse pessoal em cima do interesse coletivo. Primeiro a nação japonesa, primeiro o povo japonês, depois nós vamos fazer as outras coisas. Então, quando você tem uma coletividade que pensa nisso, aí você tem empresas como a Toyota, que antes da pandemia e tudo, era uma das poucas empresas que a gente fala que estava naquela dos stakeholders, porque qual que era a missão da Visão? Eu não sei qual que vai ser agora, mas o que era a missão da Toyota? E voltando à questão do propósito, né? Sim, além de enriquecer a sociedade, é liderar o processo de mobilidade urbana do planeta. Isso é muito diferente de você fabricar carrinho. É mobilidade, ele já estava ali naquilo que vai ser a coisa, mobilidade urbana. Agora, você imagina, os carros estão tudo dentro da garagem agora. Como é que fica isso de uma empresa onde as pessoas começam a perceber que andar de avião nem tanto? Né? Quem escutou o Warren Buffett, né, na coisa dele, que ele vendeu todas as ações dele, né, boa parte das ações dele, nas empresas aéreas, porque elas perderam o sentido. Uhum. Daqui a pouco nós estamos falando em teletransporte. Sim, sim. E, Adriana? Por que não? Por que não, né? Teletransporte. Né? E a mobilidade, quer dizer, já tem empresas que já estão coligadas com esses novos coisas e já está trabalhando. Né? Então, se você fosse comprar hoje ação, né, de uma empresa, você ia comprar uma ação de uma empresa que está trabalhando uma mobilidade urbana, liderar e quer liderar esse processo, ou você vai trabalhar, ou você vai apostar seu dinheiro, a sua aposentadoria numa ação de uma empresa, por exemplo, que quer produzir carros para orgulho das pessoas ou alguma coisa. Uma está num ponto, outra está na outra. Você, investidor, você quer o quê? Curto prazo, pode ser até que a outra te dê, mas a longo prazo você vai querer aquela que tem mais chance de sobreviver. Isso que são menores, né, da perenidade.
Hein? Os riscos são menores para aquelas empresas que estão preocupadas com o meio ambiente, com o social, né? Enfim, a gente já sabe que há algum tempo os investidores, né, fazem essa escolha. Só que agora é uma questão de sobrevivência mesmo, né? Se quiser... De sobrevivência e dos investidores institucionais focados nessas coisas de ganharem uma força. Eu só vou aplicar meu dinheiro, o meu grupo de investidores, que é muito dinheiro, são 4 trilhões de dólares de investimento direto que está na mão desses fundos, né? Que eles estão doidos para grandes projetos, mas nos projetos que para eles fazem sentido dentro dessa missão e propósito de vida que eles têm. Sim. E aí muda todo o jogo. Exatamente. Eu tive recentemente no Vale do Silício e fiz uma visita a uma aceleradora. E o meu questionamento para a pessoa que estava lá apresentando, né, a aceleradora que eles possuem várias verticais, né, e são grandes empresas, saíram de lá, inclusive Google, IBM, foram acelerados, né, por ela. E o que me chamou a atenção é que eles não possuíam uma vertical específica para a sustentabilidade. Eu falei, então vai ser a primeira que eu vou sugerir para vocês. Isso há pouco tempo, né? E aí aconteceu essa mudança toda aí, a gente já está vendo aqui as tendências e o que vai mudar com o Covid. Uma das questões uma questão que me chamou a atenção foi que a economia se junta com o meio ambiente, né, que também já era uma tendência, falando a questão de consumo, de preservação, de escolhas mais sustentáveis, enfim. Então, a gente percebe que não há mais a questão para pensar, olha, por exemplo, nessa aceleradora, eu falaria agora, está mais do que na hora de vocês inserirem uma vertical de investidores para a sustentabilidade, porque a gente está precisando manter a nossa causa comum, né? Porque agora não é o planeta. Agora, veja bem, e a causa sempre foi comum. Acabou aquela dicotomia que você tem entre economia e ecologia. O radical, casa, passou a ser o centro. Preservar a casa e desenvolver. Não tem mais uma coisa ou outra. Isso junta tudo. Então, é preservar a casa, porque se nós não preservarmos a casa, nós vamos ser impactados, né? Então, o momento que nós estamos vivenciando é fantástico. Milhões de japoneses. Eu só consigo ver coisa boa. Com todas as mortes, com todos os problemas, com todas as coisas que nós temos, faz parte nossa da curva de aprendizado. Mas as oportunidades que nós temos, tanto como seres humanos que somos, de um crescimento maior, como profissionais que nós somos, de uma redefinição de carreira no momento desse agora, que todos vão ser obrigados a repensar onde é que estão, se vale a pena estar, o que eles querem da vida, é fantástico. E, Adriana, a gente já está chegando ao fim da nossa conversa. Se eu tivesse com o público ali, né, presente, a gente está online, está presente também, lógico. Eu ia falar, estamos chegando ao fim, ia pedir para todo mundo falar aquela expressão conhecida, né? Porque realmente não poderia acabar. Nossa conversa está muito boa, está deliciosa, tenho certeza. Os insights aqui foram assim maravilhosos. As pessoas vão colocar várias perguntas aqui. A gente vai responder na medida do nosso tempo aqui. Mas para a gente concluir, né, você falou com muita propriedade e eu tenho muito orgulho de estar aqui nesse momento com você, estreando a nossa conexão Liderança e Propósito. Eu quero que você deixe um recado para os líderes que estão aqui presentes, que estão aqui conosco, falando qual é esse propósito daqui para frente, ou esse propósito, né, que a gente tem para transformar e para desenvolver, ainda que à distância, ainda que em home office, essas pessoas que são tão importantes, né, para a nossa empresa, né, para a nossa comunidade. Aí eu gostaria que você deixasse esse recado. O que é o líder de propósito a partir de agora? Eu acho que é aquele que se faz presente em momentos como esse que nós estamos, né?
com uma competência suficiente para saber inspirar as pessoas, não é nem conduzir as pessoas, é inspirar as pessoas a fazerem aquilo que elas têm que fazer e da forma mais confortável possível, né? Ele precisa, o líder vai na frente, ele vai na frente inspirando as pessoas a conseguirem determinadas coisas. Então, essa questão do... Por isso que líderes... Tem muitos tratores, aquelas pessoas que têm a capacidade incrível de fazer, mas líderes são pouquíssimos, porque eles precisam entender, eles não perdem tempo no fazer acontecer, mas eles inspiram as pessoas a estarem, eles conseguem aglutinar as pessoas dentro de um propósito melhor e de um sentimento de pertence muito importante. É importante, eu quero fazer parte dessa equipe. Eu querer fazer parte, vou fazer de tudo para ser, né, responder a essas expectativas. Eu acho que é tudo que o funcionário, é desafio para o funcionário, é tirar o cara da zona de conforto dele e mostrar que ele pode crescer muito, ele pode chegar em outro lugar, tá? Que aquilo ali é um passo, é uma fase na vida dele que, se ele souber, vai ser um trampolim para uma coisa muito maior. E que ele está ali para ajudar ele a fazer isso. E isso não significa ele ficar dentro da própria empresa que ele está ali. Isso é seguir aquilo que ele resolve e que aquilo percebe que é o melhor para a vida dele. Eu acho que o líder é isso, aquele que inspira e que ensina a ver e calca o cara e facilita essa pulada. Depois é o cara voa sozinho. Começou a voar, voa assim, some da minha frente que eu tenho outra coisa para esperar aqui para trás. Me manda de vez em quando dar uma voltazinha aqui para a gente bater pau. Falou, yes, é isso aí. É muito o que você tem feito ali, né? Da minha aluninha, ali de fumete, ali fazendo doida, deslumbrada com sustentabilidade, e de repente está me entrevistando aqui. Qual é a emoção maior para um professor do que estar aqui hoje? Você me deu um grande momento de felicidade e de falar que orgulho que eu tenho de ver. Eu fico muito feliz. Então, muito feliz com a sua participação, porque você é considerada, não somente por mim, mas por outros colegas, como uma referência no tema, né, nos assuntos que você aborda. Como pessoa também, eu acho que isso é fundamental, não somente o que vem de conhecimento, mas o que vem de pessoa, de ser humano. Então, é isso que a gente quer trazer aqui, Conexão, Liderança e Propósito. Um líder, né, hoje foi a Adriana Solé, com toda a sua simpatia, empatia, né, e conhecimento, além de competência e congruência, que é o que você sempre colocou para a gente como fundamental para se fazer uma pessoa de destaque, uma pessoa que esteja colaborando aí para as mudanças atuais e aquelas que estão por vir. Então, a gente está encerrando, mais uma vez, né, porque não tem como a gente continuar, gostaríamos sim, né, Adriana? E dizer que foi uma honra estar aqui mais uma vez, agradecer vocês que participaram, né, o Albert, o Henrique, que estiveram conosco aqui, além das outras pessoas, é claro que esses são um teste, mas já dizer que já é uma semente para aquilo que a gente está plantando. Então, daqui para frente virão outros temas, outros episódios, abordando a governança. Hoje foi um tema mais abrangente, trazendo os 8 P's como referência para aqueles que estão interessados, né, e já trabalham com as práticas, né, de governança. Então, assim, fiquem atentos, vocês receberão, além, né, de uma síntese sobre o que nós falamos aqui, convites também para as próximas edições aí do nosso, aliás, próximos episódios da nossa série Conexão, Liderança e Propósito. Obrigada mais uma vez, Adriana. Obrigada por você, conte sempre comigo e muito obrigada aos nossos participantes do outro lado da telinha. E estamos à disposição aqui de vocês aqui. Beijão, querido. Um beijo.